Coronavírus, DF tem a quarta morte e 377 casos confirmados. No Brasil, são quase 7 mil casos e 247 vidas perdidas. Medida emergencial, a gente explica em detalhes o pacote que permite suspensão de contratos, mas garante pagamento de salários. Prorrogado, o comércio do DF segue fechado até o início de maio e as escolas só voltam em junho. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo, está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O Distrito Federal tem a quarta morte por causa do coronavírus. José de Souza Sobrinho, de 82 anos, estava internado no hospital da Asa Sul desde o dia 24 de março. Ele morreu na última terça-feira, mas o resultado do teste positivo de coronavírus só ficou pronto ontem. José era morador do Guará, sofria de hipertensão arterial e insuficiência renal. Fora as 4 mortes, já são 377 casos no DF. Desses, 46 pessoas estão internadas, 14 delas em UTIs. Até o momento, o registro é de 146 pessoas curadas. Mas olha, o coronavírus ainda não atingiu o pico no Distrito Federal. O GDF espera mais de 1.000 casos até o fim de abril. Por isso, o governador se antecipa e já prorrogou o decreto do isolamento social. Agora vai até o dia 3 de maio. E as aulas estão suspensas até 31 de maio. Mas o novo decreto traz pequenas mudanças no que pode ou não funcionar. É o que você confere agora na reportagem de Camila Lopes. Com as portas fechadas, os comerciantes tiveram que se reinventar. Esta loja, por exemplo, aderiu ao atendimento por mensagem para não perder o cliente. Já esta outra deixou um recado que ficaria fechada até o dia 5 de abril e desejou sorte e proteção a todos. Pois é, mas esse comunicado aí já não vale mais. O comércio, com exceção de alguns setores, vai ter que manter a suspensão das atividades até o dia 3 de maio. Pelo novo decreto do governador Ibanez Rocha, 22 feiras permanentes poderão funcionar a partir do dia 6 de abril. Mas só podem abrir as bancas que vendem alimentos. Seu Manuel trabalha há 17 anos com um produto orgânico. Ele continua vendendo nesse espaço que também funciona com serviço de drive-thru. Mas mesmo assim diz que as vendas caíram cerca de 50%. Muita gente gostava de chegar aqui na feira, na banquinha aqui e pegar o produto, escolher o produto do jeito dela. Hoje não, tem criança, tem idoso, então eles preferem que a gente entrega para eles, para não ter esse contato assim no dia a dia com as pessoas. Mesmo com a decisão de reabertura das feiras, o seu Lázaro diz que prefere continuar comprando em bancas como a do Manuel, em que não há aglomeração de pessoas. Por enquanto, manter assim, sem o contato, fazendo a encomenda com antecedência e só passando para pegar. Eu acho que é mais tranquilo. O novo decreto permite o comércio de alimentos em feiras e funcionamento de clínicas médicas e veterinárias. Mas as aulas em escolas e faculdades particulares e públicas só vão funcionar de maneira presencial em junho. Ficarão suspensos até o dia 3 de maio, entre outros, eventos públicos e esportivos, cinema e teatro, academias, museus, parques, zoológico, boates e casas noturnas, shoppings, salões, igrejas, bares e restaurantes. As medidas são para tentar conter o pico do número de novos registros em meados de abril. A recomendação do isolamento social, ou seja, para que as pessoas fiquem em casa, permanece. Está no Diário Oficial de hoje a medida provisória que permite a suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho e de salários. O programa vai atender 24 milhões e meio de trabalhadores. No pacote de medidas para preservar o emprego e dar suporte às empresas, o governo zerou por 90 dias a cobrança do IOF em operações de crédito, que hoje é de 3%. Os cofres públicos deixarão de arrecadar 7 bilhões de reais. Além disso, o pagamento da PIS/COFINS e o recolhimento do FGTS foram adiados de abril e maio para agosto e outubro. O governo detalhou também a medida provisória que prevê diminuição de jornada de trabalho e salário por até 3 meses. Nesse período, o trabalhador vai receber um complemento do governo,
São 3 níveis previstos para a redução. Se o corte for de 25% do salário, o trabalhador vai receber um benefício de 25% do equivalente ao que teria direito do seguro-desemprego. Lembrando que o teto do seguro-desemprego é de R$ 1.813. Se a jornada e o salário forem reduzidos à metade, auxílio de 50%. E se a redução for de 70%, o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Isso será feito por acordo individual ou coletivo, dependendo da faixa salarial, e tem prazo de 3 meses. Está prevista também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias. Se a empresa fatura por ano até R$ 4.800.000, ela não vai pagar nada ao funcionário. Nesse caso, o trabalhador recebe 100% do valor do seguro-desemprego. No caso das empresas com receita maior que R$ 4.800.000, o empregador vai pagar 30% do salário ao funcionário e o benefício será de 70% do seguro-desemprego. Nas duas situações, os benefícios serão mantidos. A medida provisória define também um período de estabilidade para o trabalhador. Quando houver a retomada da produção e do trabalho após o estado de calamidade pública, o funcionário não poderá ser demitido. O tempo dessa proteção será igual ao da medida adotada. Se houver suspensão de contrato por 2 meses, por exemplo, ele ficará estável por 2 meses. E em casos de demissão, após esse período, o trabalhador não terá nenhum tipo de desconto quando for receber o seguro-desemprego. É importante que se dê um espaço de respiro, uma tranquilidade para empresas e para trabalhadores, para que possam, em conjunto, mediante negociações individuais e coletivas, na particularidade de cada uma das empresas, identificando quais foram as dificuldades econômicas encontradas por cada uma delas, para que possam chegar a um bom entendimento em como se manter as duas pontas dessa equação. Olha, eu entrevistei hoje cedo o professor Hélio Zilberstein, que é professor sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, e ele gostou muito da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Até porque as estimativas são de que, se não houvesse uma medida como essa, o Brasil poderia ter que dobrar, ou veria dobrar, o número de desempregados, dos atuais 12 milhões para mais 12 milhões de pessoas sem a dignidade do emprego em plena crise. Essa medida provisória do presidente é também muito positiva para o mercado, dá confiança ao mercado, segundo avalia o professor Zilberstein. Ele acha mesmo que, além de refletir no mercado, vai refletir até mesmo nas condições que a economia vai necessitar para a retomada do crescimento quando acabar toda essa pandemia de coronavírus. E o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado de 30 de abril para 30 de junho, ou seja, o contribuinte ganha mais 2 meses para acertar as contas com o leão. E mesmo depois de tantos novos anúncios, segue grande a expectativa em torno dos R$ 600 de auxílio aos trabalhadores informais. O presidente assinou, mas a sanção do chamado Corona Voucher não foi publicada até agora, o que significa que ainda não está valendo. A Renata Dourado vai nos explicar. O que está faltando para sair do papel, hein, Renata? Boa tarde. Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanham. Definir de onde virão esses recursos, E a gente está falando aí de algo em torno de 98 bilhões de reais que devem beneficiar de 50 a 70 milhões de pessoas. O governo ainda está definindo exatamente esse grande desafio que a gente está falando aqui. Então, antes efetivamente de começar a pagar ou até mesmo de publicar essa sanção, que já aconteceu, o governo precisa explicar de onde virão esses recursos. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, hoje pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou o seguinte: isso que a gente está explicando aqui, A gente precisa definir, explicar e esclarecer de onde virão esses recursos. Caso contrário, ele pode, inclusive, incorrer em crimes de responsabilidade fiscal, o que pode abrir uma brecha para um pedido de abertura de impeachment, imagine você. Então, a gente está falando de algo muito sério. Mas, olha, nós temos uma informação de que esse valor, esse benefício, ele vai começar a ser pago na próxima segunda-feira, viu, Rodrigo? A equipe econômica está há dias trabalhando, noite e dia, 24 horas, exatamente para ter essa definição. Então, a informação que nós temos é que amanhã o governo vai prestar esses esclarecimentos e começa a pagar, portanto, na próxima segunda-feira. Então, quem serão essas primeiras pessoas a serem beneficiadas? As
pessoas que recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque o governo já tem esse cadastro, já sabe, portanto, que essas pessoas precisam de ajuda. E aqui a gente faz um parêntese, lembrando que quem recebe o Bolsa Família vai ter que optar por um dos benefícios. Obviamente, o benefício maior, a pessoa vai fazer essa opção. Então, o governo tem um grande desafio de identificar essas outras pessoas. Quem são esses outros trabalhadores informais que trabalham sem carteira assinada e que estão necessitando, portanto, dessa ajuda financeira? São muitos, a gente sabe, mas o governo quer chegar até essas pessoas. Para isso, pode ser que peça ajuda da própria Receita Federal ou da própria Justiça Eleitoral também para identificar essas pessoas. Então, a gente lembra que é uma ajuda de R$600 e aí pode beneficiar até 2 pessoas na mesma família. No caso de chefes, mulheres, donas de casa, chefes de família, efetivamente, que trabalham e não tem companheiro, e também do homem que também trabalha e não tem companheira, esse benefício pode chegar a R$1.200. No entanto, o Congresso Nacional também está analisando uma medida para ampliar aí o número de pessoas que podem receber esses benefícios. Então, os senadores já ampliaram, já aprovaram, falta agora os deputados aprovarem, e aí, no caso, estender para, por exemplo, mães, adolescentes e outras pessoas também, isso está na análise do Congresso Nacional. Mas a gente repete aqui que não precisa as pessoas correrem para os bancos, até porque os bancos estão fechados, para as casas lotéricas, aguardem. O governo, Rodrigo, estuda a possibilidade de, inclusive, fazer um cadastro no próprio Ministério das Cidades, né? Que é o antigo Ministério das Cidades e que atualmente é o Ministério da Cidadania, na verdade. Então, a ideia é que essas pessoas entrem no site do Ministério da Cidadania e façam esse cadastro. Hoje, nós tentamos entrar no site, o site não está funcionando. Então, pode ser que o governo esteja trabalhando exatamente nessa plataforma. Então, ainda não existe plataforma, as pessoas fiquem tranquilas, é claro que a gente sabe que estão precisando desses recursos, mas fiquem tranquilas que assim que a gente tiver essa informação também, a gente passa aqui para que as pessoas possam efetivamente receber esses recursos. Rodrigo. Esse alerta é importante para não correr agora para os bancos lotéricas, que a gente vai avisar aqui quando tiver tudo ok. Vamos falar aqui da Câmara Legislativa, que aprovou a ampliação do prazo para pagamentos do IPVA, do IPTU e também da taxa de limpeza urbana, TLP. Agora, a Brasiliense tem mais 90 dias para para pagar os que venceriam em abril, sem juros. Uma outra proposta foi aprovada também, mas só em primeiro turno. Aqui reduz o IPTU nos estabelecimentos atingidos pelo decreto que fechou o comércio de Brasília. Pela proposta, que ainda precisa passar por uma segunda votação, para valer, se o decreto realmente passar 31 dias, o que deve acontecer pelas previsões do GDF, o imposto será zerado e os comerciantes ficam isentos do IPTU. A gente vai acompanhar, mas se por acaso a atividade comercial voltar ao normal antes do dia 20 de abril, a redução fica em 80%. Olha, a seguir, proposta que obriga a redução nas mensalidades de escolas e faculdades do DF é aprovada em primeira votação. E o Band Cidade volta daqui a pouco. O coronavírus ainda é um desconhecido e mobiliza a atenção das autoridades e da população. Mas uma velha conhecida dos brasileiros vem mostrando força também. A dengue. Aqui na capital, houve um aumento de mais de 100% nos primeiros meses do ano. Assunto de hoje do quadro Consulte Doutor. Aqui na tela comigo, converso agora com a infectologista Ana Helena Germoglio, está com a gente. Doutora, obrigado pela participação aqui no Band Cidade. E em meio à pandemia, em meio a tudo que a gente está vendo, não dá para baixar a guarda, né, doutora? Porque a dengue está aí. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente tem que lembrar que nesses períodos de surto da epidemia do coronavírus, a gente tem outras doenças associadas que continuam circulando. Principalmente aqui em Brasília, a gente tem que lembrar que a dengue ela continua existindo entre nós. Não é à toa que ela já teve um aumento de mais de 100% nesse último ano. Na quarentena, no isolamento, qual é o cuidado que essas pessoas têm que ter? A maioria das pessoas já sabe o que fazer para evitar o mosquito da dengue, a proliferação. Mas é sempre bom a gente ressaltar, doutora, qual é o dever de casa que quem está nos acompanhando no isolamento agora deve fazer? Então, vamos aproveitar que grande parte do pessoal que está em casa, que não está trabalhando nos serviços essenciais, né? Vamos olhar piscina, como que está, olhar se não tem acúmulo de água em pneu, em tampa, em latinha, naqueles reservatórios que a gente usa para regar as plantas. Então, evitar ao máximo água parada, principalmente nos arredores de nossa casa.
É importantíssimo. Agora, doutora, a gente também tem orientado as pessoas de só procurarem o hospital realmente em caso de real necessidade, né? Quais são os sintomas e quando a pessoa deve procurar o hospital? Eu falo em caso de real necessidade porque tem o risco de contaminação em função de muita gente procurando o hospital com suspeita de coronavírus, né? A pessoa que tem sintomas de dengue, quando ela deve procurar o atendimento médico, doutora? O paciente que tem um quadro clínico de dengue, ele pode variar desde os casos assintomáticos, casos leves, moderados e graves. Geralmente, o paciente ele vai desenvolver uma forma aguda de febre, então febre que vai durar no máximo 7 dias. Então, observar se em casa essa minha febre vai ser persistente, que não melhora, a despeito de tomar antitérmico, principalmente vômitos incoercíveis que não melhoram com antieméticos, se o paciente tiver sangramentos volumosos ou dor abdominal intensa, são o que a gente considera sintomas de alarmes para o paciente e familiar ficar em observação em casa. Caso isso aconteça, sim, precisa procurar atendimento médico. Muito obrigado, doutora. Conscientizou muito nossos telespectadores. A gente não pode baixar a guarda aqui para a dengue. Obrigado, doutora. Tá certo. Sempre você acompanha aqui o quadro Consulte o Doutor. Vamos falar agora da Câmara Legislativa, porque por unanimidade, deputados distritais reconheceram o estado de calamidade pública aqui em Brasília. Na prática, isso significa que o GDF pode gastar mais do que o planejado sem ser punido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma solução para colocar mais dinheiro no tratamento das pessoas infectadas pelo coronavírus e também nas ações de prevenção. Uma decisão que vem bem no período de queda na arrecadação e em função da quarentena, quando a maior parte das empresas está fechada. A medida aprovada ontem foi um pedido do governador Ibanez Rocha. Em mais uma sessão remota, os parlamentares se conectaram para votar o projeto de decreto legislativo que declara o estado de calamidade pública no Distrito Federal por causa da pandemia do novo coronavírus. No documento, o GDF afirma que a crise internacional vai trazer impactos com reflexos muito negativos para a economia local. Com a aprovação do estado de calamidade no DF, o governo local fica livre das obrigações de atingir os resultados fiscais e da limitação de empenho que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia do GDF é que o estado de calamidade siga até o fim do ano. Com as medidas de restrição para evitar a proliferação do coronavírus em Brasília, o GDF calcula que a receita anual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, terá uma perda de R$1 bilhão neste ano. Quanto ao Imposto sobre Serviços, a estimativa é que deixem de ser arrecadados mais de R$180 milhões. Os parlamentares fizeram uma votação nominal e, com 23 votos a favor, aprovaram o projeto que declara o estado de calamidade pública no DF. Isso não deve afetar o pagamento dos servidores públicos. Vai afetar, são alguns programas e projetos que o governo tinha em mente para serem executados, vão ter que recuar e colocar isso para o próximo ano. Foi aprovado também, mas só em primeiro turno, o projeto de lei que obriga a redução de pelo menos 30% no valor das mensalidades das escolas particulares do DF. O segundo turno está marcado para a próxima terça, mas até lá os distritais podem chegar a um acordo com os donos de escolas. Os distritais aprovaram o texto em sessão extraordinária. O projeto de lei de autoria do presidente da Câmara Legislativa, que autoriza a redução proporcional de mensalidades da rede particular de ensino, contou com 21 votos favoráveis e 2 abstenções. Segundo o PL, a rede particular será obrigada a reduzir mensalidades em no mínimo 30% até o fim do plano de contingência do novo coronavírus instituído pelo governo do Distrito Federal. De um lado nós temos os empresários, donos das instituições, do outro lado nós temos os pais de alunos e os alunos que pagam essa conta. Acontece que a prestação do serviço não está acontecendo e os pais estão pagando a conta como se as aulas estivessem sendo dadas. A redução seria válida até o fim da quarentena, que no caso das escolas vai até o fim de maio. Mesmo antes da votação, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal havia sinalizado ser contrário à aprovação da medida. Por conta disso, os dois lados vão se reunir ainda nesta semana. São em torno de 568 escolas. Dessas 568 escolas, aproximadamente 80% são micro e pequenas empresas. E não tem condição de
assumir uma redução da ordem de 30%. Isso pode significar não apenas a falência delas, mas a demissão de um número significativo de professores, hoje em torno de 20 mil entre colaboradores e professores no setor, tá? Assim como a falência dessas empresas e a desorganização do setor, que hoje atende em torno de 170 mil alunos. A previsão é de que o projeto seja votado em segundo turno na semana que vem. O Brasil tem 6.932 casos confirmados de coronavírus e 247 mortes, 4 delas aqui no DF. Como já falamos, inclusive, aqui nesta edição, acontece que este número pode estar subnotificado, como reconheceu o próprio ministro da Saúde. Pelo menos 23 mil testes ainda aguardam resultado e a recomendação é que só os casos mais graves sejam testados. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Então, Renata, é bom a gente se preparar porque esse número pode, infelizmente, dar uma pulada, né? É isso, e foi exatamente isso que o ministro da Saúde falou. Porque quais os motivos de a gente ter tanto teste ainda aí sem resultado? Primeiro, porque está faltando teste mesmo. Segundo, porque esse resultado muitas vezes demora. E o ministro disse que eles estão aí com um mecanismo de agilizar esses resultados. Então, é bem possível, segundo o próprio ministro da Saúde, que nos próximos dias a gente tenha um aumento bastante considerável aí, porque, como você bem disse, são mais de 23 mil que estão à espera. Só fazendo um parêntese aqui, Rodrigo, seguindo um protocolo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez hoje o exame para saber se tem ou não coronavírus. O primeiro teste deu negativo, mas aí por recomendação ela fez o segundo teste, está aguardando esse resultado. Tomara que realmente o coronavírus não tenha atingido a ministra, mas como a gente está dizendo, é só uma questão de protocolo mesmo. Pois bem, voltando a essa questão aí da possível subnotificação, né? É um cuidado maior que a gente precisa ter exatamente com relação a esses dados. O ministro, portanto, falou sobre isso e tem uma outra informação também, como você também reafirmou aí, a recomendação é que só façam o teste aquelas pessoas que estão em estado grave, que estão realmente com sintomas. Então, é bem possível que a gente tenha aí um aumento. O ministro também mudou o protocolo com relação ao uso de máscara. A gente já falou aqui algumas vezes que é importante ter cuidado no uso de máscaras, é preciso saber usar. E no primeiro momento a recomendação era só para os profissionais de saúde ou aquelas pessoas que estivessem com alguns sintomas. Agora mudou, a ideia é que as pessoas usem, não tem máscara para todo mundo. Inclusive, o ministro, inclusive, falou sobre a possibilidade das pessoas fazerem máscaras de pano mesmo. E aí ele citou, na internet existem vários sites e até mesmo vídeos aí mostrando como as pessoas podem fazer, mas repito, é importante a asepsia, a limpeza dessa máscara e é importante também saber usar essa máscara. E sobre essa falta aí de testes, a falta de insumos como um todo, nós vamos ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. Olha, aparentemente não ficaram sequelas daquele desentendimento entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China aqui no Brasil, sobretudo depois do telefonema do presidente chinês ao presidente brasileiro dias atrás. Conversaram amistosamente e, inclusive, o presidente chinês prometeu, assegurou todas as formas de cooperação com o Brasil no enfrentamento ao coronavírus. O que está acontecendo é que os Estados Unidos têm o dinheiro, têm muito dinheiro. Eles simplesmente chegaram na China com muitos aviões cargueiros e, olha, acabaram furando a fila. O Brasil já tinha comprado os equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais de saúde, mas os americanos foram lá e cobriram a oferta. No mundo dos negócios, dinheiro não tem pátria, não tem interesse político e ideológico, né? O que vale mesmo é quem paga mais, infelizmente. A seguir, falta vacina contra a gripe no Distrito Federal e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A campanha de vacinação entrou na segunda fase esta semana e está imunizando profissionais de saúde. Só que os brasilienses têm enfrentado a falta de vacina em vários postos do DF. Este foi o cenário encontrado pela nossa reportagem na Unidade Básica de Saúde número 3, que fica no Guará 2, portão fechado e posto vazio. Esse já é o segundo local que o Lucas esteve para vacinar a avó e a resposta é a mesma desde o início da campanha. Não tem vacina. A gente acredita que deve estar mais ou menos assim em outras unidades também. A gente vai continuar tentando, né? A gente foi na da 23, estava na mesma situação também, com previsão só para o dia 8/4. Pelo tanto de gente que a gente vê precisando e que as pessoas parecem que não entendem, não tem o problema que o outro tem, né? Às vezes eu acho que seja isso.
Na unidade de saúde 7 da Asa Sul, nenhum aviso informava a falta de vacinas. No posto 13, a mesma situação. Depois de andar muito, encontramos vacina na unidade 11, que fica na 905 Norte. A Secretaria de Saúde informou por nota que, devido à alta demanda, o estoque pode acabar em algumas salas. A previsão é de que novas doses cheguem na próxima semana. Enquanto isso, a dona Maria Euzenir faz um apelo. Que a gente seja atendido, seja respeitado, né? Pelo menos nesse sentido, né? Esta semana, a campanha de vacinação é voltada para profissionais de saúde, mas todos os públicos podem se vacinar até o dia 22 de maio. A próxima fase, que começa no dia 16, vai atender professores, profissionais de segurança, salvamento e portadores de doenças crônicas. E vale tudo para matar o tempo em casa, né? Inclusive, deixa eu botar aí uma participante, né, que praticou, sabe o que em casa? O parkour, decidiu inovar, praticou os movimentos. É um cidadão aí, ó, que está fazendo tudo em casa, botou vários objetos, incluindo equipamentos de ginástica, cadeira, computador, tudo o que ele achou pela frente. Então faz vários obstáculos aí, conseguiu inclusive passar por todos. É um profissional, no fim, precavido, usa inclusive álcool gel, só cuidado aí quando você for fazer algo parecido em casa, né? Só se você tiver o preparo. Então você pode mandar para a gente, inclusive, vídeos como esse que você viu aí. Vamos falar aqui então, para você encaminhar para a gente seu vídeo, relatando como você e sua família estão se adequando aí à quarentena, o que estão fazendo, como é que está a convivência e o que estão fazendo também para superar esse momento que a gente sabe que é difícil. Os vídeos aqui para os nossos telejornais podem ser enviados para o 99976-9204, que é o nosso WhatsApp. E o Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui.